Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os debates hoje, senhor presidente, foram tão acalorados quanto nos demais dias anteriores. Mas ouvi a intervenção de um parlamentar falando sobre as votações nas comissões e o voto dado por cada um nas comissões, e que o voto poderia não corresponder ao voto quando da votação definitiva da matéria, colhidos os pareceres nas comissões. Ora, senhor presidente, em primeiro lugar, nós não podemos de forma alguma, nós não podemos ficar contrariados quando o nosso voto dado aqui no plenário seja de conhecimento público. É publicado no Diário Oficial, cada um precisa assumir a responsabilidade pelo seu voto. Se um membro da Comissão de Constituição e Justiça vota pela constitucionalidade de uma iniciativa do governo manifestamente inconstitucional, ele não pode se sentir milindrado quando a sua manifestação chega ao domínio público. Na comissão de mérito, nós tivemos hoje uma situação completamente esdrúxula. O deputado vota a favor na comissão e declara que dará o voto contrário quando da votação da matéria por todo o plenário. Ora, então, senhor presidente, é preciso que as entidades representativas dos servidores públicos, e todas têm acesso ao Diário Oficial, que elas realmente acompanhem, para a divulgação, para os associados, do posicionamento de cada um, desde a votação nas comissões. Não é verdade, olha, e é preciso cuidar, porque várias matérias já foram rechaçadas, já não serão trazidas ao plenário. Mas as matérias que estão recebendo pareceres nas comissões, e pareceres favoráveis pelo voto da maioria, essas matérias estão tramitando. Ontem mesmo aqui, em relação aos servidores da área da segurança pública, as matérias foram votadas nas comissões. Eu disse ontem para alguns servidores, o trem está caminhando para atropelar os servidores, numa velocidade menor, mas administrada. Conhecer o voto nas comissões é para pressionar, para quando chegar o voto no plenário. Mas os votos nas comissões, os pareceres foram colhidos. A matéria agora recebeu emendas e vai retornar para a votação em plenário. Ah, mas vamos aperfeiçoar. Aperfeiçoar como? Reduzindo um pouco a tragédia? Então, senhor presidente, nós não podemos de forma alguma nos distanciar do controle, da fiscalização, do acompanhamento por parte da sociedade e dos setores interessados na matéria que está sendo votada nesta casa. No caso específico
da falência do Estado, deputado Waldeck, veja bem, o governo do Estado transferiu para a gestão municipal, que depois entregou ao MAOES, vários hospitais. Pedro II, Rocha Faria, Alberto Schweitzer, para citar 3. Fechou o Instituto de Infectologia São Sebastião. A rede IASERJ vem sendo aniquilada, a começar pelo IASERJ Central. Eu pergunto, onde estão esses servidores? Porque transferiu a gestão, foi terceirizada, e esses servidores estão aonde? Estão prestando serviço em qual unidade hospitalar? E a IASERJ preservou ainda Niterói, precarizado, e o IASERJ Maracanã. Mas IASERJ Penha, IASERJ Madureira, IASERJ Gávea, tudo. E esses servidores, e o Estado continua pagando, e pagando mal. Porque diz assim, vamos terceirizar, vamos entregar a uma OS. Pelo menos, a OS que paga mais aos servidores que contrata, do que os servidores públicos, assim, eu vou pelo menos aproveitar esses servidores. E o Estado vai fazer a economia. Seria um absurdo, mas o Estado estaria fazendo economia. Deixaria de pagar aqueles servidores. Não. Então, eu cito, deputado doutor Julianelli, que é médico. Está lá o Hospital Adão Pereira Nunes, uma OS. A OS disse que não recebia do governo, cancelou o contrato, abandonou. O Estado contratou outra que começou hoje, com equipes desfalcadas, sem insumos, sem nada. E a população como é que fica? A grande questão é o modelo de gestão que está falido. O modelo de Estado mínimo já não deu resultado. A falência do Estado guarda um vínculo com a visão do Estado mínimo. Serviço público tem que ser continuado. A prestação do serviço público tem que ser continuada. Por isso é que tem que ser prestada por servidor público concursado. Com plano de cargos, carreiras e salários, tem que ter continuidade. E aí estamos aqui diante dessas, e vou concluir, senhor presidente. Essas Paquetá e Ilha Grande, acredito eu, que a mensagem vai ser derrotada. Não tem como aperfeiçoar. Já há esse reconhecimento quase unânime. Não tem como emendar. Mas a iniciativa, senhor presidente, em relação ao bilhete único, é assim de, vamos fazer um equívoco, é de uma perversidade. Não é nem pacote só de maldade. É a maldade elevada a não sei qual potência. Esse projeto não tem como consertar. Primeiro que o transporte é público. Transporte público e o serviço público prestado através da concessão. Barcas, ônibus, metrô, trem. Transporte público. E aí, as privatizações foram feitas, as concessões são feitas e não há nenhuma transparência. Quem cuidar de olhar o balanço do metrô, por exemplo, ou da Supervia, vai encontrar também remessas de lucros para o exterior. Privatiza, caso de barcas, olha aí. Privatiza, o Estado compra barcas. Privatiza, o Estado compra os trens do metrô, compra os trens da Supervia. Quer dizer, então, dizia assim, como o Estado não tem como investir, vamos entregar a iniciativa privada. Aí o Estado banca, financia e ainda transfere recurso público, controlado pelas concessionárias, com bilhete daqui, bilhete dali. Bilhete único, por 3 horas. Então, senhor presidente, eu não sei, eu já disse aqui e concluo.
A impressão que eu tenho é que o governador quis criar de forma tal uma comoção que ele não cuidou com os seus assessores de analisar em profundidade, a partir da constitucionalidade ou do impacto social, as mensagens encaminhadas a esta casa, porque no fundo, ele deve ter outra pretensão, ainda não identificada. Deve ter outro propósito, deve querer criar uma comoção tão grande, a mobilização, o enfrentamento, a repressão, para depois a população aceitar qualquer outra saída que não seja a saída a partir da justiça. Muito obrigado, senhor presidente.